Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar não exatamente de terapia para crianças, mas sim sobre como a dinâmica da relação entre os pais pode impactar na saúde mental dos filhos. A nossa convidada de hoje estuda muito esse tema há muito tempo. É a Isabel Cristina Gomes, que é professora titular do Instituto de Psicologia da USP, psicanalista e coordenadora do Laboratório de Casal e Família da USP. Muito obrigado por ter encontrado um tempinho aí na rotina para falar com a gente, professora. Quando eu fui convidá-la, né, eu tinha falado, professor, eu queria falar um pouquinho sobre uma família instável, o que isso pode causar no filho. Aí você até falou, putz, esse tema é muito genérico, não podemos fechar um pouco mais? Aí eu fui ler um dos seus livros, que é O Sintoma da Criança e a Dinâmica do Casal, e aí sim a gente fechou, né, nesse recorte que eu falei no início. Falando nesse livro, eu queria que você contasse o seguinte: uma boa parte do começo do livro não é direto ainda falando sobre casais que procuram, né, uma ajuda psicoterápica por causa de alguma questão que eles têm com os filhos, e sim é uma grande explicação de como evoluiu o casamento como instituição. E aí eu achei isso muito importante para depois aproveitar melhor quando são apresentados os casos, né? Então eu queria que você fizesse mais ou menos aqui uma breve explicação de por que o entendimento do casamento, como os casais, né, os pares do casal, veem o casamento, influencia numa possível sintoma que possa surgir nos filhos. Eu acho que assim, é importante eu te dizer da onde que eu falo, né? Então, quando você me apresenta, eu sou do departamento de psicologia clínica, eu sou psicanalista. Então, a experiência da gente está sempre voltada para a clínica e para aquilo que chega na clínica, né? Seja do ponto de vista de pais trazendo os filhos com algum sintoma, e que, como você disse, você pôde ver o transcorrer no meu livro, que eu vou mostrando que alguns sintomas da criança são decorrentes de como os pais se colocam como pais e como casal conjugal. E aí, quando você me pergunta, né, que no início eu faço como se fosse assim, uma retrospectiva histórica, eu acho que assim, isso não só é muito importante para o clínico poder entender o casal, a família, mas isso também tem sido um tema muito recorrente na mídia, que é relacionado ao que a gente chama mais leigamente o modelo tradicional de família, os lugares e papéis de gênero, os lugares de homens e mulheres no passado e hoje, como é que é isso. E a grande questão que a gente fala é: mudou, mas não mudou? Então, o que significa? Mudou quando você faz uma análise muito do ponto de vista que a gente chama psicossocial, né? Porque você tinha o modelo tradicional no qual o homem era o provedor, a mulher era quem cuidava da casa e dos filhos. Mas quando a gente diz tinha, é porque muita coisa foi acontecendo, principalmente com o lugar e o papel da mulher, tanto dentro da família quanto na sociedade, mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente dizer só tinha, porque não foi totalmente superado. Então, você ainda vê Sim. famílias que funcionam dessa forma. Mas, né, a grande questão é que houve todo um movimento mesmo da mulher. No nosso país, a gente poderia situar mais ou menos, começando mais ou menos por volta da década de 60, com o feminismo, com a mulher querendo ocupar outros espaços para além da casa e dos filhos. Aí isso vai se transformando, né, nesses quase mais de meio século, né, no qual a gente vai vendo que a mulher das gerações seguintes, ela ganhou um protagonismo, um lugar na sociedade, né? Não só o lugar que ela tinha dentro da casa para cuidar dos filhos e da casa. A tal ponto que você pode dizer que mais recentemente, talvez na última década, 15 anos atrás, começa um movimento dos casais mais jovens de até nem quererem ter filhos.
Então, a gente começa a dizer que, se antigamente, dentro do modelo tradicional, o casal não existia por si, porque o casal se juntava para ter filhos, né? Com todas essas mudanças, quando a mulher percebe que ela pode ter um lugar na sociedade, ela pode estudar, ela pode almejar trajetórias profissionais, desenvolvimento profissional, a identidade da mulher, que era muito associada só a ser mãe e a ser esposa, ela ganha tantas possibilidades que ser esposa e ser mãe passa a ser uma opção. Então, com isso, a gente ganha uma importância, né, do casal conjugal, até porque pode ser que esse casal nem queira ter filhos, nem queira construir uma família. Outras coisas aconteceram também, no sentido de que, com o surgimento do divórcio, você passa a ter que os vínculos conjugais eles podem se encerrar, mas e aí como é que fica a parentalidade? Porque pai e mãe, mesmo que o casal conjugal tenham se separado, eles continuam, né? Então, como é que é isso? Como é que essas relações que a gente chama na família reconstituída? Isso pode dar complicações e sintomas nas crianças, por exemplo. A gente tem hoje, né, mais recente, as famílias até, ou os casais que, em função da mulher buscar outras escolhas, principalmente trajetória profissional, realização profissional, muitas vezes mulheres e homens adiam o desejo, o projeto de ter filho. E muitas vezes, adiando a maternidade, muitas vezes a mulher chega num período que muitas vezes começa a estar ali no limite biológico. Aí o que a gente tem é a entrada do protagonismo da própria fertilização in vitro, que isso também quebrou um paradigma que não é mais necessário ter um homem e uma mulher casados para construir uma família. Uhum. Basta uma mulher, por exemplo, ir num banco de sêmen, que ela pode ser mãe, ela pode construir uma família. O homem também, na medida em que ele busca uma barriga solidária, e no nosso país não há legislação para barriga de aluguel, mas ele também pode. Então, você passa realmente a dissociar esse modelo tradicional em que tem que existir um pai, tem que existir uma mãe para ter um filho e uma família, e aí você pode ter várias possibilidades de organização de família, inclusive as famílias homoafetivas, tanto de homem quanto de mulher, o que não quer dizer que as famílias monoparentais por opção, porque as famílias monoparentais femininas por abandono do homem, isso sempre existiu, mas você tem uma natureza, tanto social quanto psíquica, muito diferente quando a gente fala das famílias monoparentais por escolha, e que aí vem pela via da fertilização in vitro, muitas vezes, né? Então, tudo isso para dizer que, né, o esperado hoje, com todas essas transformações sociais, é que houvesse aquilo que a gente está falando muito, a equidade de gêneros, também dentro da família, que homens e mulheres dividissem as tarefas de forma igualitária, seja o cuidado da casa, seja a parentalidade, tanto que hoje a gente nem fala mais maternidade, paternidade, porque eles se referem a esses modelos tradicionais, e a gente utiliza mais o termo parentalidade, que é como se a gente realmente pudesse colocar pai e mãe em igualdade de condições para cuidar dos filhos. Então, assim, no discurso, é isso que você escuta, é isso que a gente ouve como esperado, como idealização, principalmente nos casais mais jovens, mas quando a gente vai para a clínica, muitas vezes não é isso que a gente encontra. E o que acaba acontecendo, nessa perspectiva, há uma porcentagem maior das mulheres
que se sentem muito incomodadas, sobrecarregadas, e isso pode começar a gerar um conflito grande no casal, porque se elas dividem o papel de provimento, que hoje em dia é muito comum, né? Elas reclamam que, do ponto de vista, então, do cuidado dos filhos e da casa, muitas vezes ainda não há essa igualdade com o homem. Ele até faz, Uhum. ele até se preocupa, ele até cuida dos filhos, mas elas trazem muito que, assim, ainda sob a perspectiva delas. Até a gente, eu tenho algumas pesquisas que foram feitas por mestrandos, doutorandos, para analisar um pouco esse, principalmente o cuidado parental igualitário. Então a gente observa que alguns homens mais jovens, eles se mostram mais, a partir deles, atentos, dispostos, querendo Uhum. isso. Mas essa questão ainda é foco de briga, de insatisfação, de conflitos dentro da família, principalmente heterossexual. E é claro, pelo que eu falei no início, porque o modelo tradicional, ele não só ainda é presente porque ele existe hoje, mas porque ele é um modelo que foi sendo passado de geração em geração. Sim, sim. Nossos pais, né, provavelmente seguiam esse modelo, né? Então acaba tendo muita influência na forma que a gente mesmo, né, vai constituir a nossa vida, né? E professora, acho que esse histórico deixa bastante claro, né, uma possibilidade de origem de Sim. conflitos, né, entre as duas pessoas do casal. Você pode esclarecer pra gente daí como que isso acaba de alguma forma podendo ter algum impacto quando existem filhos, né? De que forma isso afeta filhos, né? Eu acho que ao longo dessa construção, né, e na clínica aparece muito o casal, os casais trazem muito essa questão de que assim tudo ia bem até surgir os filhos ou surgiu o filho, Hum, mesmo que esse filho foi programado e desejado, uhum, porque quando você tem a vida de dois adultos, eu vou dizer assim, esse conflito dos modelos, muitas vezes ele não aparece claramente, porque os adultos têm autonomia, né? sim. Então, ou eles, como é que cuida da casa, como é que faz as nossas coisas sempre associado com o trabalho ou com a profissão, eles vão dando um jeito, né? Às vezes um reclama, outro reclama, ou talvez até a mulher reclame, eu que tenho que falar para ele, vamos arrumar a casa, vamos passar roupa, seja o que for, mas é muito mais fácil. A liberdade, a autonomia nessa vertente de individualidade e conjugalidade não é muito afetada frente a esses modelos. Pode uma hora ou outra alguém ali reclamar algo, brigar, falar, você não faz, não sei o quê, mas é muito mais fácil de resolver as situações do dia a dia e muitas vezes o que acaba acontecendo quando há uma possibilidade para isso, contrata alguém para fazer. A questão de quando o filho chega, e principalmente o bebê, o primeiro ano de vida, principalmente, não tem jeito. O bebê é muito dependente. Eu não vou dizer só Sim. da mãe, porque senão a gente volta para o modelo antigo. Ele é dependente de algum adulto que exerça a função de cuidador, né? É claro que ainda, né, na nossa sociedade, se esse bebê nasceu biologicamente falando, é a mãe, né, que vai amamentar. Quer dizer, tem algumas coisas que a mãe tem que fazer. Mas a vida do casal muda totalmente. E muda Uhum. principalmente nessa interface com a individualidade, com a autonomia, com a liberdade que cada um sempre teve. E na Aham. vertente da mulher, quer dizer, ela
A gente, o nosso país também, nós não temos políticas públicas ainda que valorizem este homem estar totalmente voltado para cuidar da casa e do filho, por uma medida muito simples, né? Que a licença paternidade no nosso país, na maioria das empresas, é de 5 dias. Uma ou outra empresa está começando agora a dar um tempo maior de licença para o pai. Então, isso já é uma questão muito séria, né? Porque mesmo que ele queira, que ele se envolva muito com o bebê, enquanto a esposa tem uma licença, né, de quase 4 meses e que às vezes pode juntar com férias, o marido não tem. Então já começa daí. E a partir daí, conforme a vida deles é afetada, quando eu falo a vida, é muito nessa vertente da individualidade, da liberdade, Sim. da autonomia que já tinha sido conquistada. Há um descompasso e às vezes até uma frustração entre o que eles idealizaram, eles imaginaram e a realidade vivida. Agora, aí vai depender se vai afetar o bebê e o desenvolvimento, vai depender da maturidade dos pais, do tipo de relacionamento. História de vida, né, em geral. No início a mudança é drástica e conforme eles vão se adequando, eles vão produzindo no bebê um ambiente mais ou menos tenso, e isso começa a constituir algo da essência do bebê e da criança depois. A gente também fala muito qual é o lugar que aquela criança vai ocupar na família, que está muito ligado às idealizações, o que os pais colocam nela. Tem uma questão constitutiva, que a criança nasce também com algo constitucional dela, e é dessa mistura e é desse clima que vai ser gerido na família que você vai ter uma propensão para um sintoma ou para que tudo caminhe bem. Caminhar bem não significa que as pessoas não vão sentir nada, né? Porque às vezes se tem essa ideia de que quando a família ela cumpre a sua função, que é oferecer um ambiente estável, harmônico, para que todos se desenvolvam, a gente imagina a idealização da família perfeita e feliz. Não é isso. Vão surgir dificuldades, vão surgir conflitos, essa questão do diálogo, da alteridade, um pensar de um jeito, um pensar de outro, não é o problema. A questão é o quanto eles conseguem realmente estabelecer uma relação madura que possa haver esse encontro das alteridades de cada um e que eles possam construir nós, acordos, né? Que ora um ceda, ora outro ceda, e que eles possam ter também um olhar para o filho e para os filhos nessa perspectiva. Agora, o que a gente vê na clínica, muitas vezes, é isso. A criança começa, por exemplo, se ela vive num ambiente conturbado, dos pais brigando, ou até com mais coisas, porque aí você estava falando, você começou a fala falando de saúde mental. O oposto disso são as patologias psíquicas. Então, se você começa a entrar por uma linha também de ou a patologia individual de um de outro, ou a patologia do vínculo do casal, né? E aí você tem as famílias onde tem violência, onde tem abuso de drogas, de álcool, enfim, onde você tem um quadro mais severo de depressão ou de alguma outra coisa, né? Que aí conturba tudo. Muitas vezes é a criança, que eu costumo dizer, que com o sintoma dela, ela vem para denunciar. Às vezes ela vem como uma denúncia, vem como um pedido de ajuda, que não para nela, não é só para ela, mas é em todo esse grupo ao qual ela faz parte.
Eu acho que essa é a grande conclusão, né, desse livro seu, Sim. né, dessa sua obra. Muitas vezes que a procura é motivada por algum sintoma que os pais enxergam na criança, há uma origem ou pelo menos uma contribuição muito forte da dinâmica do Sim. casal, né? E aí eu queria saber, professora, o quanto isso é frequente, porque me parece que é assim, majoritariamente esse é o caso. E acho que uma minoria é que realmente a criança desenvolve Por algo ela que é própria. particularmente dela, né? Queria que você comentasse se é assim mesmo, seja por sua experiência ou se isso é sabido, E né? eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque eu não trabalho com pesquisas quantitativas, com a população toda que está aí, mas eu estou falando de já é uma população específica, porque é uma população que procura a clínica. Então, Sim, assim, talvez valesse a pena também, eu já ouvi alguns pediatras que também fazem essa associação. Porque, assim, é uma porcentagem muito pequena mesmo de deficiências, déficits, questões intrínsecas, emocionais ou psíquicas só da criança. Nesse aspecto, há uma porcentagem pequena, porque aí você estaria no nível das deficiências, de patologias cerebrais, que poderiam dar um viés na conduta emocional, que existe, até existe, né? sim. Mas quando a gente fala puramente de sintomas emocionais, sem nenhuma outra ligação, é aonde você vê aí sim, em maior porcentagem, essa relação. Até porque a criança, principalmente na primeira infância, né, ou até a pré-adolescência, ela é muito dependente dos pais. Os pais são as Sim. figuras de apoio, de modelo, de segurança. Então, é por isso que a gente diz que se tem algo na dinâmica, né, pode ser só do casal, mas se tem algo na dinâmica complicada do casal conjugal, não tem jeito. Isso extrapola, isso vaza para o papel e para a função deles de pais. E como os Uhum. pais são as figuras mais importantes, né? É claro que isso vai gerar algo no desenvolvimento emocional, do ponto de vista psicológico. Então, é muito comum, por exemplo, a criança chega na escola e ela começa a ter algum comportamento de desatenção, agitação, até agressividade, ou não consegue aprender. É muito comum, quando ela apresenta esses sintomas, está muito ligado ao que ela está vivendo dentro de casa. É como se fosse o jeito que ela tem para extravasar. E atualmente, professora, quando a devolutiva acaba sendo essa, né? Depois dessa análise, olha, na verdade, acho que faria bem vocês, ou um dos dois, talvez, se for o caso, fazer algum tipo de psicoterapia. Como é a reação, né, atualmente, a recepção a esse diagnóstico? Melhorou um pouco? Ainda é difícil, dependendo da dinâmica. Quando os pais não querem, é muito mais fácil você pegar seu filho, levar para o profissional, que é o que a gente chama a terceirização de cuidados. Deixa a criança lá para o psicólogo cuidar da criança. Aí esses casos são mais difíceis, porque você percebe uma dificuldade deles quererem olhar para eles próprios, né? Mas Uhum. a gente tem sim pessoas, né, pais, que até levam a criança, porque a criança está realmente apresentando sintoma, mas você vê que eles já estão fazendo a relação. Alguns até dizem, mas a gente também não está bem, Cê- passaram por alguma situação difícil. Isso também interfere. Alguém perdeu o emprego, morreu alguma pessoa da família. Alguns já vão fazendo também essa relação. Então, muitas vezes, quando chega no profissional, eles já podem dizer: olha,
meu filho tem isso, mas está acontecendo isso com a gente. Aí eu costumo dizer, esses casos, eles já estão no meio do caminho e eles são mais fáceis de Sim. serem mobilizados. Mas, nesses últimos anos, pelo menos isso, a terapia de casal, ela aumentou muito a busca da população em geral, porque os casais perceberam que isso pode ser, inclusive, preventivo. Isso, inclusive, pode ajudar se o casal conjugal percebe que não dá mais para realmente viverem juntos, mas eles têm filhos, e eles vão ter que ser um casal parental, seja lá por quanto tempo, é muito preventivo também buscar a terapia de casal. Isso Uhum. ajuda a se separar, ajuda a elaborar as perdas, né? Eu acho que a gente deu um salto na população no sentido de começarem a perceber mais a importância da busca pela terapia de casal. Alguma resistência de vez em É, quando, né? Pelo é. menos. Professora, tem um caso que me chama a atenção, que aí eu queria que você tentasse explicar, talvez dando algum exemplo de como é isso, né? Que tipo de questão que existe entre o casal acabou, né, criando algum sintoma na criança e aí eles foram buscar ajuda. Tem um caso do livro que ele me chamou a atenção porque ele é muito evidente que ali havia alguma contribuição da parte do casal, né? Que era um que o pai e a mãe eram separados e a mãe, às vezes, para punir uma malcriação do filho, não deixava ele ir ver o pai no dia que era do pai, né? E o pai achava meio errado, mas também aceitava, não confrontava muito. E aí isso a gente olha e fala, nossa, né? Isso claramente acho que tem muita chance de provocar algo, né? Nesse filho aí, né? Mas queria que você desse algum exemplo, porque esse parece bastante claro, mas eu imagino que muitas vezes o próprio casal não tem essa percepção. Talvez ele possa achar, nossa, mas não, a gente vive normal, né? Na visão deles, normal. Tem alguma forma que a gente possa esclarecer de algum jeito, assim, falar, olha, pode ser tem a origem em alguma forma que vocês estão se relacionando. Dá pra gente dar um exemplo? Eu acho que assim, o problema é que a gente trabalha com a singularidade dos casos, Uhum. que é a singularidade de cada um mesmo. Mas sabe que tem algumas coisas, né, que podem gerar algo, ou se ficar muito forte, ou até aparecer um sintoma maior. Às vezes você observa, de novo, aquilo que eu estava falando, que quando o casal começa a viver junto, tal, e eles vão em busca dos projetos deles, às vezes eles não fica muito gritante, por exemplo, a, não só a diferença de cada um, como o legado geracional que cada um traz, a família de origem que cada um vem. E essa família, os valores. É muito interessante porque quando o casal se torna pais, parece que eles incorporam, sem perceber, sem ser consciente, né, um pouco dos modelos dos próprios pais. E às vezes você começa a observar que isso vai dando uma certa. Pode não chegar até nem ser a briga, mas eu vou chamar assim, vai dando um certo estranhamento. É como se um dissesse, eu vou usar um exemplo, né? A esposa diz, puxa, mas eu queria que ele cuidasse do meu filho mais de tal jeito, porque isso Uhum. remete a como o pai dela era com ela, e Uhum. vice-versa. Uhum. Então, às vezes, você não tem uma patologia, mas você começa assim, um começa a falar algumas coisas para o outro, e eles até, às vezes, até uma discussão, e eles até dizem, a gente não faz isso na frente do filho. Uhum. Mas, de alguma forma, isso passa pelo clima, às vezes a criança capta uma certa tensão, passa porque às vezes o pai faz uma coisa e a mãe desconfirma o pai na frente da criança, ou porque eles discutem um pouco mais, não estou nem falando de briga, de violência, nada disso. Sim. E a criança, como eu te falei, ela é muito sensível a tudo isso, porque qualquer coisa
que estiver acontecendo com o papai e a mamãe são as pessoas mais importantes da vida dela. Ou mesmo, pode não ser algo do casal. Vamos supor, alguém está com um problema seríssimo no emprego, ou Uhum. perdeu o emprego. Isso aconteceu muito na pandemia. Sim, claro. Muitas crianças tiveram sintomas em função de toda a mudança brusca, terrível que aconteceu, porque dentro de casa virou tudo, todas as funções dentro de casa, e muitas vezes os pais estão mais estressados, às vezes nem é com eles, é com eles individualmente. E aí a criança capta isso. Às vezes o pai não tem tanta paciência, então estoura com a criança. Sim. E num caso como esse da pandemia, é um contexto legítimo, né? Não é a personalidade da pessoa é explosiva, Não, né? mas Nossa. aconteceu muito isso, né? Porque Uhum. foi como esse grupo familiar pôde lidar com tudo que estava acontecendo de mudança. Às vezes é um estresse que vem de outro lugar, do trabalho, dessa interferência das famílias de origem, porque os próprios avós, né? Muitas vezes, quando é só o casal, eles até conseguem manter o distanciamento. Quando surge o neto e essa mãe, muitas vezes, a filha se torna mãe, muitas vezes ela quer muito a presença da própria mãe. Isso também pode gerar um Uhum. estresse, porque aí, além de ter o bebê, ainda tem a interferência de mais uma pessoa. Então, assim, são situações que, se forem bem lidadas, né, pelo casal, são situações normais, que a gente poderia dizer normal, que acontece com muitos casais. Agora, depende de como se lida e que muitas vezes isso gera assim um outro clima e que muitas vezes, às vezes é a criança começa a não dormir, a criança não quer comer, a criança começa a ficar na escola muito insegura e muitas vezes, por isso que eu te falo que a criança pode ser uma denunciadora, porque às vezes é por aí que os próprios pais percebem o que estava acontecendo com eles, que aí é fora da patologia. Professor, a gente já está aqui até caminhando para o nosso final. Tem uma fala boa sua que eu queria que você comentasse, que é muito prejudicial para a criança quando se impõe a ela uma responsabilidade que não é a de ser filho. Sim. Eu queria que você esclarecesse o que é isso, que outros papéis podem ser impostos e que não é de ser o filho, né? Acho que é legal esclarecer. Bom, eu também acho que é importante, né, dizer que muitas dessas coisas elas são de origem inconsciente, né? Não é do Uhum, ponto de vista da intencionalidade consciente. Então, isso faz parte ou da dinâmica individual da mãe ou do pai, ou dessa dinâmica do casal, que muitas vezes tem algo que gera mais frustração do que satisfação, as expectativas que foram colocadas se tornaram grandes frustrações. Então, muitas vezes você observa, por exemplo, que a criança é colocada por um dos cônjuges no lugar de ter que preenchê-lo das satisfações que ele não está tendo com quem ele deveria ter. A gente chama um uhum, pouco isso quando as crianças assumem um lugar de parentalização. Então, assim, o casal está lá, a relação está muito ruim, um deles trata muito mal, não valoriza o outro, e aí essa pessoa fica com uma autoimagem muito baixa, às vezes até um pouco deprimido, junta com outras coisas também na vida, e aí acaba pegando ou tirando dessa relação com o filho, buscando uma forma de se satisfazer em tudo aquilo que está muito ruim. É aí quando a gente diz que a criança é colocada num lugar que não é o dela. Um filho, eu sim. não posso ter um filho
para preencher todos os meus vazios. Quer dizer, eu até posso, mas isso vai ser muito... Até acontece, né? Mas isso vai ser muito prejudicial para a criança, porque você vai passar inconscientemente para ela uma responsabilidade que ela tem que ser a vida, a felicidade total do outro, que ninguém dá conta, né? Se nenhum outro adulto dá conta, imagine a criança. Professora, eu sempre deixo um espaço no final, né, para o profissional dar um último recado, né? De repente a gente não tratou algo que você considera importante. E, nesse sentido, eu sempre gosto de imaginar que o nosso público a gente tem um público que se interessa por saúde mental de forma geral, né? Muitos estudantes de psicologia, inclusive. Mas eu sempre peço para a pessoa imaginar que essa mensagem é para quem pode estar diretamente usufruindo da informação desse nosso tema, né? Então, no caso, talvez algum casal que esteja pensando em procurar uma ajuda porque viu alguma coisa no filho deles. A gente acho que já ajudou bastante, né, com a sua entrevista aqui, mas que mensagem você gostaria de deixar pensando nesse público? Eu gostaria de tirar a culpa dos pais, sabe? Porque o risco na clínica e talvez lendo o livro, né, não é para ficar essa relação direta de que os pais são sempre culpados por algo que ocorra no filho. O que existe aí, como eu falei, é uma relação de um grupo, a família, onde as crianças são mesmo muito dependentes dos pais, mas esses pais também sofrem. Se todo mundo puder pensar na psicoterapia, seja para o casal, seja individualmente ou eventualmente até para a criança, como uma forma de se conhecer melhor e de se desenvolver melhor, eu penso que assim, a gente também tem que olhar para esses pais quando algo não caminhar bem com a criança, não porque eles querem fazer isso, mas porque eles também estão vivendo um sofrimento. Perfeito, professora. Mais uma vez, obrigado por ter aparecido aqui, né? Agora que a gente já deu uma geral sobre isso, espero recebê-la mais para frente para algum tema mais específico dentro dessa sua área. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Fazer aqui os nossos agradecimentos. A Jan, ou Jen, eu não sei como é que fala o nome dela, pediu pra gente falar sobre TDAH em adultos. E ela não é a primeira pessoa que pede sobre esse tema, hein? Então, eu e o Paulo, que é o diretor do programa, a gente vai dar uma priorizada, procurar algum especialista pra falar sobre. Obrigado, Jan, ou Jen, né? Não sei como é. A Bárbara Trovato descobriu o nosso podcast recentemente, ela falou num story dela, teceu vários elogios e divulgou o nosso episódio 47, que é sobre fim da vida. É um episódio um pouquinho diferente, a pegada, ou até o tema mesmo, né? É o que a gente pensa, é o que pensam as pessoas que estão, né, no fim da vida. Mas eu gostei muito do resultado, ele é um pouco diferentão da linha que a gente costuma seguir. Eu convido vocês a ouvirem justamente até por causa disso, né? Ouvir uma coisa com uma pegada, um ar um pouco diferente. A gente divulgou de novo o nosso episódio sobre frustração, que eu gostei muito particularmente, e aí o nosso entrevistado, que é o Ronaldo Coelho, divulgou ele mesmo, né? Ele viu lá que a gente marcou ele e voltou a divulgar a nossa conversa. Recomendo bastante. Eu gosto muito quando a gente fala sobre esses afetos, né? Ou emoções como ciúme, raiva, né? Para entendermos falar mais sobre esse tipo de episódio. Obrigado, Ronaldo Coelho, por ter divulgado novamente. Fora isso, todas as pessoas que fazem aí, né, nossa alegria ao pelo menos reagirem aos nossos stories, né? A psicóloga Karine Klaus, a Rayane estão sempre por aí. A Ana Viseu, que é uma amiga pessoal, também reagiu ali aos nossos stories. Obrigado, pessoal. Como eu sempre falo, tudo isso dá uma força pra gente continuar. Valeu, até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatsira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante pra gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.